pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. É, Gostaria de dizer que estou assim, estou sentindo falta de vocês. É super ruim a gente ter que estar enviando as aulas dessa forma para vocês, mas infelizmente a situação não permite, né, que a gente já possa estar juntos. Mas a gente está com saudade, toda a equipe da escola está com saudade e a gente está tentando dar o nosso melhor, está tentando fazer o melhor. Estou encaminhando a matéria para vocês e se vocês tiverem qualquer dúvida, me chama no particular, não tem problema. Lembrando que se acontecer de eu não responder na hora, é porque eu estou atendendo o paciente. Mas assim que eu conseguir, eu vou estar respondendo para vocês, tá? Eu preparei hoje uma aula sobre as terminologias obstétricas, tá? Então eu vou estar definindo algumas coisas para vocês. Então a primeira é referente à altura uterina. O que significa isso? Isso significa o quê? São medidas feitas com a fita métrica que acompanham o desenvolvimento da gravidez. Então, por volta do quinto mês, mais ou menos, quando o útero fica visível, o teste começa a ser feito. São cerca de 20 centímetros entre a bacia e a barriga, e a elevação chega na altura do umbigo. A 2, nós vamos estar falando sobre a amniocentese. O que vem a ser isso? É um exame que recolhe o líquido amniótico da placenta para investigar possíveis alterações de cromossomos, como por exemplo algumas síndromes, e outras de origem genética. O teste é recomendado em casos específicos e só pode ser realizado a partir da 16ª semana de gestação. BCF, o que vem a ser isso? Batimentos cardíacos fetais. A frequência varia entre 120 e 60 batimentos por minuto e vai desacelerando até o momento do parto, mas é normal que oscile um pouco para além desses parâmetros durante a gravidez. Isto porque as células do coração ainda estão amadurecendo. Então pode ocorrer aí uma pequena oscilação por conta desse amadurecimento aí, tá? Bebê a termo, que vem a ser isso quando a gente escuta esse termo, o que significa? Nada mais é que são os nascidos entre a 39ª semana e a 41ª semana de gestação. É a duração considerada ideal para a saúde da criança. Até pouco tempo, os nascimentos entre 37ª e a 42ª semana eram considerados a termo, mas o período foi revisado porque os bebês que nascem nas semanas de 37 a 38, embora não sejam prematuros, têm maior risco de complicações. Bebê defletido é quando o feto está na posição correta, acefálica e de cabeça para baixo, mas o queixo está erguido para cima, como se o bebê estivesse olhando para o chão e não na direção do rosto da mãe, como deveria ser. A inclinação, ela pode ser leve e não impedir a saída pelo canal vaginal, mas se a cabeça estiver muito virada, a cesárea pode ser necessária. Então aí tem que estar observando. Bebê pélvico e córmico. No primeiro caso, o bebê está sentado, com as pernas para baixo. Há manobras que tentam virar o feto, mas é bem comum que a cesárea seja necessária. Já na posição córnica ou transversal, o bebê está atravessado na diagonal e o parto cirúrgico é obrigatório. Então aí tem que estar sendo feita uma avaliação, porque assim, se o bebê estiver transversal, não vai adiantar deixar essa mãe aí sentindo dor, essa mãe aí sofrendo,
porque vai ter que realmente se optar por uma cesárea, né? O beta-HCG é um hormônio produzido pela placenta que é determinante para detectar a gravidez. Mas não só isso, ele pode também ser medido em outros momentos para avaliar o desenvolvimento da gestação, uma vez que dobra de quantidade a cada 24 horas, se está tudo certo. Ou seja, a cada 24 horas ocorre uma alteração desse hormônio. Colostro é o líquido anterior ao leite materno, que pode começar a ser produzido ainda no meio da gestação ou só depois do parto. É um composto rico em proteínas e calorias, mais amarelado e grosso do que o leite propriamente dito. Na transição de um para o outro, a mãe pode ter febre. Então, assim, nesse período, é importante a gente estar orientando a mamãe que pode acontecer dela vir ter um quadro de febre, que isso é considerado normal. DPP, data prevista para o parto. O cálculo soma 40 semanas a data da última menstruação. Um truque que funciona é subtrair 3 meses desta data e acrescentar 5 dias. Por exemplo, se a menstruação for até 17 de abril, a previsão do parto era para o dia 22 de janeiro. Mas nós vamos estar em outra situação, nós vamos estar falando melhor sobre isso. E aí a gente vai estar explicando como que a gente pode estar calculando a data provável para o parto, tá? Fórceps é um instrumento usado no parto ou para auxiliar quando só falta um empurrão final. A fórceps de alívio ou para virar a cabeça do bebê que não está posicionada corretamente. Esse chamado de fórceps de rotação oferece um risco maior de lacerações e pode ser substituído por um extrator a vácuo. Então aí é um instrumento que a gente usa e que pode trazer alguma complicação, porque pode estar machucando a criança, tá? E a mãe também. Hiperemese gravídica é quando o enjoo ocasional no início da gravidez se transforma em vômitos excessivos. Ou seja, você começa a ter esses quadros de vômito, mas de uma maneira muito intensa, muito grande. Então, é uma condições que demanda atenção médica. O quadro pode provocar desequilíbrio no nível de minerais no sangue e até exigir internação. E aí a gente também tem que estar alerta, porque tá vomitando muito, isso significa que está tendo perda de líquido, né? Tem que estar hidratando. Insuficiência estimo-cervical. Também conhecida como insuficiência do colo uterino, o colo, que liga o útero à vagina, deve estar fechado para segurar o bebê, mas acaba cedendo com o peso da placenta e pode provocar aborto espontâneo, tardio ou um parto prematuro. Então, a situação que pode estar, que se acontecer, pode estar levando a um aborto ou tá aí adiantando esse parto. Nidação é quando o embrião se fixa na parede do útero e começa a se desenvolver. É um processo que costuma ocorrer até a terceira semana da gestação e pode causar um pequeno sangramento, leve desconforto, mas é considerado um quadro normal, tá? Ocitocina é um hormônio produzido no cérebro que auxilia as contrações uterinas no trabalho de parto e também trabalha na liberação do leite materno. Depois do nascimento, ajuda o corpo da mamãe a entrar em forma novamente. Quanto mais amamentação, maior a produção da substância. Vamos lá para a placenta prévia. Quando a placenta se fixa na parte inferior do útero, mais perto do colo, a condição é rara, mais perigosa.
aumenta o risco de partos prematuros e sangramentos. Mulheres com placenta prévia devem ficar de repouso e se submeter à cesariana para minimizar o perigo. Peridural é um tipo de anestesia utilizado em partos normais e cesáreas. É aplicada na região inferior das costas. A mãe perde a sensibilidade apenas da cintura para baixo. Como demora um pouco para fazer efeito, um catéter faz com que a anestesia seja administrada continuamente ou em doses espaçadas. Perímetro cefálico é o tamanho da circunferência da cabeça do bebê. São considerados casos suspeitos de microcefalia, quando o cérebro é menor do que deveria. Meninas com perímetro cefálico igual ou menor do que 31,5 centímetros e meninos com menos de 31,9 centímetros. Pré-eclâmpsia são picos de aumento de pressão arterial durante a gravidez, que, se não controlados, levam à eclâmpsia propriamente dita. É uma condição que põe em risco a vida tanto da mamãe quanto do bebê, e é preciso tomar medicamentos e fazer um acompanhamento rigoroso. E é importante também, pessoal, estar orientando essa mãe referente à ingesta de sódio, a tomar bastante água, a um controle de pressão. Qualquer sintoma, como por exemplo, sinais com dor de cabeça. Então, assim, tá atenta ao que pode estar acontecendo de anormal no corpo dela, tá? Então, é uma coisa assim perigosa, tem que estar vigiando. Puérpero é os primeiros 40 dias de vida do bebê. É um período de adaptação para a mulher, tanto fisicamente, com o corpo retornando à forma anterior à gestação, quanto psicológico, com as mudanças no cotidiano e os cuidados com o recém-nascido. Então é um período aí importante, um período estressante, porque assim, é a chegada de uma criança, a mãe fica um pouco perdida, porque fica sem saber, mesmo aquelas que não se trata da primeira gestação, né? Não se trata da primeira criança. Cada gestação é diferente, cada bebê é único, cada bebê é diferente. Então, assim, para se adaptar, é muito cansaço, é muito tenso, é muito estressante. Envolve muito medo de você não saber o que fazer em determinada situação. Então, assim, é um período assim que tem que ter muita paciência e tá orientando essas mães, tá? Raquidiana é uma outra anestesia comum nos partos. A raquidiana também tira a sensibilidade apenas da metade inferior do corpo. De efeito instantâneo, pode ser administrada no parto normal ou cesárea e em momentos de dor aguda. Temperatura basal. Quando a mulher está ovulando, a temperatura aumenta 1 ou 2 graus. Por isso, quem deseja engravidar pode usar o termômetro para saber se o momento é propício, mas esse não é um método preciso e deve ser utilizado apenas como auxiliar. Então, assim, tem pessoas, tem mulheres que desejam tanto uma gestação, né? Deseja tanto a chegada de um bebê, que faz uso dessa temperatura aí basal para poder tá aí vendo o melhor dia para quando tá ovulando, tá? Translucência nucal é uma medida da quantidade de líquido na nuca do feto do primeiro trimestre da gravidez. Durante o primeiro ultrassom morfológico, se a quantidade é maior do que deveria, há risco elevado de síndrome de Down.
e outras alterações cromossômicas. Então a gente tem que estar atento aí. Ultrassonografia é um exame mais famoso da gravidez. É realizado em diversos momentos. O comum é mais básico e acompanha a saúde geral do feto e o andamento da gestação. Já o morfológico, que avalia com mais detalhes a medida e a anatomia do bebê, é solicitado em 2 ocasiões, na 12ª semana e entre o período entre 20 a 24 semanas. Os dois são feitos com o mesmo aparelho. O que muda é a profundidade da análise. Bom, pessoal, eu deixei aí um trabalhinho para vocês estarem fazendo, tá? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Mas se nós estivermos um encontro aí presencial, vocês vão estar me entregando nesse primeiro dia. Caso não tenha esse encontro presencial, é provável que a escola vai estar agendando um dia para que vocês possam, para a gente poder estar recebendo esse trabalho, tá? Então vocês vão procurar e vão definir o significado de ápiga, bebê a termo, cerclagem, NIPT, nidação e secagem fetal. Pessoal, foi bom ter esse encontro com vocês. Espero que todos estejam bem, que todos estejam tomando o cuidado necessário, tá? E vamos ter fé, porque tudo vai se normalizar, a gente logo vamos nos encontrar. E não desistam do curso, tá? Não desistam do objetivo de vocês, tá? Um grande beijo para todos vocês e qualquer coisa entre em contato comigo. Beijo!